Berenice é um conto escrito por Edgar Allan Poe, o pai do terror como o conhecemos hoje, onde desenvolve de forma sombria e perturbadora uma obsessão surgida na mente de seu protagonista. Egeu é um jovem com um problema psicológico, que provavelmente deve ter um termo clínico, né? Mas que ele chama de monomania. E com isso, ele sempre foi uma pessoa mais reclusa, mais sozinha, mais triste, mais depressiva. Ele vive com sua prima Berenice na mansão que herdou dos seus avós. Egeu, que além de ser uma pessoa depressiva, sofre horrores com a tal monomania. Ele consegue ficar dias, semanas, meses com os pensamentos fixados em um único objeto ou uma única palavra. Ele foca num quadro e ele passa dias, semanas, meses focado naquilo. Essa monomania é compulsiva e toma todos os seus dias. Ele cita também no seu livro assim: cismar por longas, infatigáveis horas com a atenção cravada em algum frívolo motivo à margem, ou na tipografia de um livro, deixar-me absorver pela maior parte de um dia de verão numa esquisita sombra caindo obliquamente sobre a tapeçaria ou sobre o assoalho. Berenice é totalmente oposto de Egeu. Ela é cheia de vida, cheia de saúde, esbanja a beleza e a alegria da casa. Então, um dia, uma doença comete Berenice. Ela começa a ter ataques de epilepsia que terminavam em um tipo de coma na qual parecia estar morta, mas do qual se recuperava de uma forma repentina. A doença fez com que Berenice definhasse perante os olhos do narrador. Ela estava mais fraca, depressiva e seu estado de espírito começou a se assemelhar com o de Egeu. Talvez por isso os dois acabaram ficando mais próximos, próximos até demais. Seu relacionamento evoluiu de uma tal forma que Egeu propôs um casamento. Em um momento, Egeu diz que enquanto Berenice era saudável e cheia de vida, ele jamais a amou. Dá a entender que se sentia mais atraído por ela agora, que estava com a aparência debilitada e um tanto quanto mórbida. Na estranha anomalia da minha existência, os sentimentos comigo nunca provinham do coração e minhas paixões eram sempre da mente. Em uma noite, enquanto Egeu estava em sua biblioteca, Berenice aparece para ele como uma visita muito estranha. Ele disse que a vê flutuando, vestida com uma camisola branca e com o rosto pálido, como se estivesse morta. Seus olhos também têm esse aspecto de um cadáver. Ela não disse nada, mas sorriu. E assim, por conta de sua monomania, Egeu ficou fascinado pelos dentes de Berenice. Ao contemplar o corpo de Berenice no silêncio mórbido do quarto, ele nota um espasmo no dedo da prima, e como se isso não fosse suficiente na época, uma faixa segurava o maxilar dos mortos, só que a faixa da Berenice se rompeu e sua boca se abriu um pouco, revelando mais uma vez os dentes para Egeu. Obviamente apavorado, ele se apressou a sair de lá e, quando percebeu, estava na biblioteca novamente e se sentiu como se tivesse recém-acordado de um pesadelo. O estranho era que ele não conseguia se lembrar de como foi parar de volta na biblioteca. Notou a hora e percebeu que o enterro da Berenice já aconteceu, mas ele não tinha lembrança disso. Um espaço de tempo considerável simplesmente não estava em sua memória. Na biblioteca, Egeu viu uma caixa na mesa. Ele a reconheceu. Era a propriedade do médico da família. Os médicos mantinham caixas com ferramentas e apetrechos nas casas das famílias que atendiam. Não havia nada de especial nisso. Ele também notou um livro aberto e uma frase sublinhada. Meus colegas disseram que se eu visitasse o túmulo de minha amada, minhas preocupações finalmente desapareceriam. Enquanto ele tenta se lembrar,
um criado bate na porta da biblioteca e conta que ouviu um grito no meio da noite e que todos se reuniram para procurar de onde o grito vinha. E vinha de um túmulo violado de um corpo que ainda estava vivo. Então, Egeu nota que suas mãos e roupas estão sujas de lama e sangue. O criado aponta para a parede e nela vemos uma pá encostada. Os braços de Egeu estão cheios de arranhões humanos. Não preciso nem dizer que o horror tomou conta. Ele agarrou a caixa do médico, mas o tremor nas mãos fez com que derrubasse a caixa e o seu conteúdo. 32 dentes saíram rolando pelo chão em meio a instrumentos de dentista. Assim, né? Não sei vocês, mas um arrepio correu pela minha nuca quando eu terminei de ler esse livro. É incrível como Poe cria uma cena horrenda sem colocá-la no papel. Ele nem falou como aconteceu nem nada, ele só falou o final. E é tipo, ele deixa a pior parte por conta da nossa imaginação, porque ele sabe que ela não vai te poupar, ela não vai nos poupar dos detalhes. Então, ele deixa tudo por parte da nossa mente, pensar, imaginar o que vai acontecer. E não sei se você percebeu a monstruosidade da situação, mas além de ter desenterrado um corpo para arrancar seus dentes, que por si só já é horrível, com esse final descobrimos que Berenice foi enterrada viva. Ou seja, se não fosse Egeu em sua obsessão, ninguém ficaria sabendo que enterraram ela viva. Em contrapartida, ela foi salva, né? Somente para sofrer nas mãos de Egeu, que arrancou todos os seus dentes, um por um, e a largou no túmulo.